Você sabia que existe um santo chamado São Lúcifer? Parece impossível, não é? Mas ele realmente existiu, e há até uma capela em Cagliari, na Itália, que celebra sua festa todo dia 20 de maio. Agora, como é que um bispo católico, venerado como santo, acabou com um nome tão controverso quanto Lúcifer? Para responder a essa pergunta, precisamos mergulhar na história do cristianismo durante o Império Romano, explorar textos judaicos que ficaram de fora da Bíblia e entender como um rei babilônico foi transformado em estrela e, mais tarde, em um anjo caído. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir é tão surpreendente quanto cheia de reviravoltas. Enquanto andamos pelas ruas de Cagliari, na Itália, quero saber sua opinião sobre o tema do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que acha sobre essa figura intrigante. Naquela época, Lúcifer tinha um significado muito diferente. Em latim, significa portador da luz, sendo formado por lux, ou luz, e ferri, carregar. No mundo greco-romano, o termo era usado para se referir principalmente ao astro que anunciava o amanhecer, Vênus, também chamada de estrela da manhã ou estrela d'alva. Antes do nascer do sol, Vênus brilha intensamente no horizonte, parecendo chamar a luz do dia. Essa ideia de um arauto da luz tinha até personificações mitológicas. Na Grécia Antiga, Vênus era representada como Fósforo, aquele que traz a luz, ou Eósforo, aquele que traz a manhã, filho da deusa Eos, a personificação do amanhecer. Os romanos mantiveram essa tradição, mas traduziram o nome para Lúcifer. No entanto, Lúcifer não era apenas um nome próprio, mas podia se referir ao astro, ao amanhecer ou a uma qualidade simbólica de trazer luz. É exatamente nesse contexto que encontramos o termo na Bíblia, principalmente após sua tradução para o latim pela Vulgata, concluída no mesmo século IV, contemporâneo de São Lúcifer. A palavra aparece 5 vezes, mas nunca em referência ao diabo. Em Jó, por exemplo, há uma promessa. Tua vida ressurgirá como o meio-dia, e a escuridão será como a manhã. Nesse trecho, manhã foi traduzida como Lúcifer. Em outra passagem de Jó, uma constelação é chamada de Luciferum. Nos Salmos, a expressão aurora da juventude também foi traduzida como Lúcifer. Até no Novo Testamento, em 2 Pedro, versículo 1, capítulo 19, a estrela d'alva, fosforos em grego, é traduzida da mesma maneira. Nessas ocorrências, a palavra carrega um significado positivo, relacionado à luz, esperança e renovação. Inclusive, no Apocalipse, Cristo é chamado de estrela da manhã, mas ali o termo latino usado foi stella matutina, e não Lúcifer, embora a ideia seja a mesma. Então, como tal nomenclatura passou a ser associada ao diabo? Essa conexão começou com uma quinta ocorrência do termo na Bíblia, em Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Aqui, a palavra latina Lúcifer traduz a expressão hebraica Elel ben Shachar, que significa brilhante, filho da aurora. Essa passagem, porém, não menciona Satanás. O texto original refere-se ao rei da Babilônia, usado como símbolo de arrogância e queda. Mesmo assim, autores cristãos dos primeiros séculos, como Tertuliano de Cartago e Orígenes de Alexandria, interpretaram essa passagem como uma descrição simbólica da queda de um anjo, o diabo, antes de sua rebelião. Eles conectaram essa ideia a outras passagens bíblicas, construindo a narrativa de que Satanás teria sido um anjo de luz antes de se tornar inimigo de Deus. Mas de onde veio, afinal, a ideia de que o diabo foi um anjo caído? Essa crença remonta a um entrelaçamento de tradições judaicas, textos apócrifos e interpretações teológicas que iremos explorar mais adiante. A relação entre Lúcifer e Satanás, longe de ser um fato estabelecido nos textos originais, foi fruto de séculos. A história dos anjos caídos e sua conexão com o nome Lúcifer é um emaranhado de interpretações e textos antigos, muitos deles fora da Bíblia, que moldaram nosso imaginário atual. Apesar de parecer uma narrativa coesa hoje, com Lúcifer como líder dos anjos rebeldes e a serpente do Éden, essas ideias se formaram gradualmente, e em tempos muito diferentes.
O ponto de partida está em um trecho breve e enigmático no Gênesis, que menciona os filhos de Deus se unindo às filhas dos homens e gerando os nefilins, descritos como heróis ou gigantes dos tempos antigos. O texto não se preocupa em explicar quem eram esses filhos de Deus ou o que exatamente eram os nefilins. É uma narrativa minimalista, e a história rapidamente avança para o dilúvio, sem aprofundar esses detalhes. Essa lacuna gerou curiosidade e levou a expansões em textos judaicos posteriores, como o livro de Enoque, que não está incluído na Bíblia hebraica nem nas versões cristãs tradicionais. No primeiro livro de Enoque, escrito entre os séculos III e II a.C., os filhos de Deus são identificados como anjos. O texto descreve que, liderados por Semiasa, 200 anjos descem ao Monte Hermon, desejam as mulheres mortais, e se unem a elas, gerando filhos gigantescos, os nefilins. Esses gigantes, com cerca de 150 metros segundo o texto, começam a devastar a terra, consumindo recursos, atacando humanos e até canibalizando uns aos outros. Além disso, esses anjos ensinam às mulheres mortais conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas, cosméticos e práticas ocultas. Para pôr fim ao caos, Deus envia o arcanjo Miguel para prender os anjos rebeldes. Eles são acorrentados sob a terra, aguardando o juízo final, quando serão lançados ao fogo eterno. A história é familiar: anjos que se rebelam contra a vontade de Deus, são punidos e aprisionados. Se trocarmos o nome Semiasa por Lúcifer e omitirmos os gigantes canibais, já temos uma versão bem próxima das narrativas modernas sobre anjos caídos. No primeiro livro de Enoque, o pecado principal dos anjos é a luxúria, o desejo pelas mulheres mortais. Mas outra tradição surge em um texto diferente, o segundo livro de Enoque, também chamado de Livro dos Segredos de Enoque, que data do século I depois de Cristo. Aqui, um arcanjo chamado Satanael tenta se elevar acima de Deus. A associação entre Lúcifer e o diabo é, na verdade, um desenvolvimento teológico que mistura diversas tradições e leituras. No contexto original de Isaías, capítulo 14, o termo não se refere a um anjo caído ou a Satanás, mas sim a um rei humano, provavelmente Nabucodonosor ou Nabonido, reis da Babilônia, cuja arrogância e queda são satirizadas. Vamos explorar isso detalhadamente. O capítulo faz parte de uma profecia direcionada ao povo de Judá, prometendo que sua opressão sob a Babilônia chegaria ao fim. A passagem profetiza a queda do rei opressor e celebra sua humilhação com uma sátira. Ela descreve sua glória anterior e sua ruína final, usando linguagem poética e irônica. O rei, comparado metaforicamente a uma estrela brilhante, é lançado ao Sheol, a morada dos mortos, em uma reversão completa de sua arrogância e poder. Na tradição judaica, o texto de Isaías é interpretado como uma referência direta a um rei humano. O Talmud babilônico, por exemplo, identifica Elel Ben-Shahar com Nabucodonosor, o rei babilônico responsável pelo exílio dos judeus. Outros estudiosos apontam para Nabonido, o último rei de Babilônia, que também caiu em desgraça. Não há menção a anjos caídos ou seres demoníacos na interpretação judaica tradicional. A linguagem de subir ao céu e colocar o trono acima das estrelas de Deus é entendida como uma hipérbole para a arrogância do rei, que acreditava estar acima de tudo e de todos. Os textos apócrifos, como os livros de Enoque, foram fundamentais para moldar o conceito de anjos caídos e rebeliões celestiais. A tradição do anjo rebelde que tenta se elevar acima de Deus e é punido com a queda é fortemente descrita no segundo livro de Enoque. Essa narrativa, combinada com a interpretação literal dos versículos de Isaías, influenciou os primeiros cristãos, que começaram a conectar a figura do diabo com Elel Ben-Shahar. Para os cristãos imersos nesse imaginário, o brilhante filho da aurora, de Isaías, passou a ser visto como o próprio Satanás, antes de sua queda, tornando-se o Lúcifer que conhecemos hoje. Além disso, em Isaías, temas mitológicos são ecoados. No ciclo cananeu de Baal, por exemplo, há um mito sobre o deus Astar, a estrela da manhã, que tenta usurpar o trono de Baal, mas é derrotado e lançado ao chão. Esse mito pode ter influenciado a metáfora em Isaías, reforçando o tom irônico e satírico ao descrever a queda do rei babilônico.
A fusão entre Lúcifer, Satanás e a serpente do Éden foi consolidada durante a Idade Média, especialmente com obras como a Divina Comédia de Dante e o Paraíso Perdido de Milton. Esses autores popularizaram a visão de Lúcifer como um anjo caído que liderou uma rebelião contra Deus e foi precipitado ao inferno. A análise de Isaías 14 revela como seu contexto histórico e literário foi reinterpretado ao longo do tempo. Originalmente uma sátira contra um rei babilônico, o texto adquiriu novas camadas de significado devido a influências como o imaginário enoquiano e as traduções para o latim. Essa evolução transformou Lúcifer de um símbolo de luz em uma figura associada ao mal, refletindo mudanças culturais e teológicas no judaísmo e cristianismo. Qual dessas descobertas históricas mais te fascinou? Conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Se você conhece alguém que se interessa por arqueologia ou história, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Vamos juntos espalhar conhecimento.